nos meios de reestruturação financeira à disposição da sua empresa. Não é? Meu nome é Rodrigo Botelho de Vieira, eu sou sócio da N2W Brasil, advogado e contabilista, especialista em reestruturação do endividamento de empresas e proteção patrimonial. Eu iniciei cedo a minha carreira, não é? E antes mesmo de me formar em Direito, não é? Atuei na área de fomento mercantil, onde eu pude conhecer centenas de empresários, não é? A maioria deles enfrentando dificuldades de caixa, né? Já com dificuldade de acesso a crédito bancário. Naquela fase da minha vida, eu pude começar a entender as dores do micro e pequeno empresário, também da média empresa, até da grande empresa, não é? Eu participei de inúmeras negociações, né? Na época atuando pelo lado do credor, né? Da empresa de fomento. A inadimplência nessas empresas de fomento é bem alta, né? Depois de formado, mas antes de me especializar em recuperação judicial, eu atuei assessorando empresas das áreas de comércio, indústria e serviço, né? Eu tive a oportunidade de assessorar empresas em crise, negociar com bancos, sindicatos, trabalhadores, de forma extrajudicial. E também negociei acordos no curso de execuções judiciais. Infelizmente, naquela época, não é? Grande parte das ferramentas que dispomos hoje nem mesmo existiam. Né? Em determinado momento, eu decidi me especializar em recuperação judicial e nos mecanismos de superação da crise. Busquei formação contábil, financeira, me especializei em proteção patrimonial e na Lei 11.101, que rege a recuperação judicial e a falência. Nesse caminho, conheci meus sócios, através do colegiado empresarial, a partir de onde formamos a N2W Brasil. Hoje, nesse seminário, minha missão é lhes apresentar uma ferramenta nova introduzida pela última alteração na Lei de Recuperação Judicial. É uma ferramenta que pode ajudar e facilitar em muito a reestruturação do endividamento de empresas. Não é? O nome não está na lei, não é? Mas estamos chamando de negociação preventiva, que foi o nome utilizado em um projeto de lei anterior, que estávamos estudando, e vou falar também sobre a recuperação extrajudicial. Pois bem, o que é essa tal de negociação preventiva? Né? Senhores, está vigente desde 2021, e foi melhor regular agora, né, em março de 2023, pelo CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça. Até agora, bem pouco, muitos juízes não sabiam como aplicar, né, desembargadores, né, então foi interessante assistir esse fórum, onde houve uma grande discussão da interpretação desse mecanismo. Né? Portanto, é um mecanismo que vai ajudar muito. Né? Ele permite às empresas em crise simplesmente convidar os seus credores para uma renegociação das suas dívidas com a mediação do Poder Judiciário. Né? E como isso funciona na prática? Bem, primeiramente, nós acionamos o setor responsável do Tribunal de Justiça para que seja instaurada uma mediação extrajudicial. Aqui no estado do Rio de Janeiro, tudo se inicia pelo NUPEMEC. É um núcleo permanente do tribunal, altamente treinado e integralmente voltado para mediação e conciliação. Inclusive, gostaria de deixar aqui o meu agradecimento a Carla e a toda a equipe do NUPEMEC, sempre nos atendem com muita presteza e atenção e provavelmente vão nos assistir. Vejam, senhores, utilizamos a estrutura do tribunal de um setor especializado, mas não se fala em processo judicial. Não existe, por exemplo, a necessidade de pagar taxa judiciária para instaurar o procedimento, nem a necessidade de contratar um administrador judicial, nem há juiz envolvido. Temos, nesse caso, um mediador, um profissional capacitado pelo tribunal a auxiliar as partes para que cheguem a um acordo. E como é o procedimento? Como ele funciona? Os credores são convidados, inicialmente, para uma espécie de audiência, onde, com a participação desse mediador neutro, nomeado pelo tribunal, a empresa irá apresentar a situação de crise, vai expor seus números, vai apresentar um plano de renegociação do passivo, e vai buscar, assim, reescalonar as suas dívidas, de acordo com a realidade ali apresentada. Não se espera que a renegociação seja resolvida apenas em uma sessão de mediação. Não. Provavelmente serão necessárias algumas sessões de mediação. Na primeira sessão, os credores vão tomar conhecimento mais detalhado da situação da empresa, eles vão receber documentos que demonstram a gravidade do quadro, e justifica esse pedido de repactuação. Os credores ficarão cientes, do tamanho do problema e terão uma expectativa de solução, apresentada pela empresa, assim como conhecerão o percentual que o seu crédito representa no endividamento daquela empresa. O mediador, que é aquela pessoa designada pelo tribunal, vai buscar promover o melhor entendimento possível entre as partes. E, pela minha experiência, é algo de muita valia, pois ele é isento. Então, uma pessoa isenta mediando as partes envolvidas. Se tudo correr bem, ao final teremos um acordo, o endividamento será repactuado e homologado por um documento. Nesse momento, não é obrigatório que todas as negociações sigam o mesmo padrão, mas entendo que seja desejável. Vejam, nessa fase, a empresa não está em recuperação judicial, como já disse, não existe administrador judicial,
não existe supervisão de um juiz, não existe restrição para retirada de lucros, nem existe qualquer risco de decretação de falência. Nada. Né? Eu diria que não seria muito diferente do que chamar todos os credores em sua empresa para esse mesmo objetivo, com a diferença de haver um mediador e a credibilidade da chancela do Poder Judiciário em relação ao acordo firmado. Mas, no entanto, há um detalhe importantíssimo, pois a instauração dessa mediação permite, preste atenção, se necessário, o pedido de uma medida cautelar no curso da negociação, que poderá suspender todas as execuções que correm contra a empresa, ou seja, suspender penhoras online, suspender leilões, né? Tudo que esteja ali impedindo o bom andamento da empresa. O empresário que sofre esse tipo de problema sabe o que é, como é difícil administrar uma empresa, está sofrendo ali constantes penhoras online, está com a apreensão de um leilão, né? Então aquilo ali vai paralisar todas essas atividades de cobrança para que se possa negociar com tranquilidade. Ou seja, essa é uma ferramenta, então, que permite, se necessário, facultativo. E vai impedir isso pelo prazo de 60 dias, né? Sem que a empresa esteja em recuperação judicial. Serão 60 dias para negociar com essa tranquilidade de não haver essa pressão da gente. Ressalto que, para se obter essa medida, há alguns requisitos, não é? Como a empresa funcionar há mais de 2 anos. Né? Isso aí você pode consultar se você atende todos os requisitos, mas são simples, a maioria das empresas atende. Né? Nunca existiu um mecanismo assim fora de uma recuperação judicial. Isso é muito forte. Né? Imagine poder adiar um leilão durante uma negociação extrajudicial. Né? Importante destacar que, mesmo com o pedido de suspensão cautelar das execuções, a empresa não está em recuperação judicial. Né? Nem é obrigado a requerer recuperação judicial, podendo simplesmente, ao final, fechar acordo apenas com os credores que aceitaram negociar ou simplesmente desistir de toda a negociação e enfrentar as execuções dos credores. Né? Não é à toa, inclusive, que hoje mesmo, 11 de abril, foi anunciado que a Light, empresa listada em bolsa, né, prestadora de serviço de iluminação no estado do Rio de Janeiro, acabou de requerer a instauração de uma mediação judicial, que é exatamente isso que eu estou falando. Né? Agora existe uma outra alternativa que pode ser tentada caso você não consiga convencer todos os credores durante a mediação. Né? E ainda assim não queira recorrer a uma recuperação judicial, né? E nem enfrentar as execuções.